Existe um segredo que Kathryn Kuhlman guardou por anos. Um segredo que mudou tudo para ela em apenas 24 horas. E hoje, eu vou compartilhar esse segredo com você. Às 4 da manhã, quando o mundo ainda dorme. Quando o silêncio é tão profundo que até os pássaros silenciam seus cantos. Kathryn fazia algo que poucos ousariam fazer. Algo que muitos considerariam loucura. Mas que para ela se tornou a estrela guia que abriu todas as portas. Você já acordou às 4 da manhã? Não por obrigação, não por trabalho, mas por uma escolha íntima da sua alma. Se você nunca fez isso, você não sabe o que está perdendo, porque existe algo mágico nesse horário. Algo que Kathryn descobriu da maneira mais difícil possível. Deixe-me contar como tudo começou. Era dezembro. Kathryn passava pela fase mais sombria da sua vida. O casamento desmoronando após 18 anos. Os filhos distantes, indiferentes à sua dor. As finanças em frangalhos. Dívidas se acumulando mês após mês. Ela me disse uma vez, e eu nunca vou esquecer essas palavras, que chegou ao ponto de se olhar no espelho e não reconhecer a mulher que a olhava de volta. Era como se eu tivesse me perdido completamente, ela me contou. Como se a Kathryn que eu conhecia tivesse simplesmente desaparecido. E no lugar dela havia uma estranha. Cansada, amarga, sem esperança. Foi nessa época que a insônia se tornou sua companheira inseparável. Noites inteiras acordada, olhando para o teto. A mente girando em círculos intermináveis de preocupação e autopiedade. Você já se sentiu assim? Completamente perdido? Como se todas as portas estivessem trancadas e você não tivesse mais forças para procurar a chave. Foi numa dessas noites de insônia profunda que Kathryn tomou uma decisão radical. Se ela não conseguia dormir, por que não aproveitar esse tempo de forma diferente? Mas aqui está a parte que mudou tudo. Ela não decidiu simplesmente acordar cedo. Ela decidiu acordar no horário mais silencioso possível. No momento em que o limiar entre os mundos é mais tênue. Às 4 da manhã. O primeiro dia foi terrível. Claro que foi. Seu corpo protestou. Sua mente gritou que aquilo era loucura. Mas Kathryn tinha uma intuição. Uma voz interior sussurrando que algo importante estava prestes a acontecer. E então, ela abriu a Sagrada Escritura. Não foi planejado. Não foi uma estratégia elaborada. Foi puro instinto. Ela me contou que estava sentada ali, no escuro, sentindo-se mais perdida do que nunca, quando, de repente, teve um impulso irresistível de abrir a Bíblia que estava na mesa de centro. Eu nem mesmo era muito religiosa naquela época, ela me disse. Fazia anos que não lia a Bíblia com regularidade. Mas naquele momento, foi como se algo maior que eu estivesse guiando minhas mãos. Ela abriu aleatoriamente, e seus olhos caíram exatamente no primeiro versículo de um salmo de proteção e conforto. Aquele que habita no abraço de Deus, à sombra do Onipotente descansará. A palavra descansará a atingiu como um raio. Era exatamente isso que ela precisava. Descanso, não apenas físico, mas emocional, mental, espiritual. Ela estava tão cansada de carregar o peso do mundo nos ombros. Ela leu o salmo inteiro naquela primeira manhã. E quando terminou, algo havia mudado dentro dela. Não conseguia explicar o quê. Mas era como se uma porta tivesse se aberto. Como se ela tivesse encontrado um refúgio que não sabia que existia. Agora, antes de eu te revelar qual era esse salmo, você precisa entender algo crucial. Não é qualquer pessoa que consegue acessar o poder das 4 da manhã. Não é qualquer um que consegue entrar nessa dimensão de silêncio absoluto, onde os milagres acontecem. Você sabe por que as 4 da manhã são especiais? Por que grandes santos, místicos e profetas sempre escolheram esse horário para suas orações mais profundas? Existe uma razão científica e existe uma razão espiritual. E quando essas duas se encontram, é quando os milagres começam a acontecer. Do ponto de vista científico,
Às 4 da manhã, seu cortisol está no nível mais baixo. Sua mente está livre das preocupações do dia anterior e ainda não foi bombardeada pelas ansiedades do dia seguinte. É como se você fosse uma folha em branco, uma tela limpa onde Deus pode pintar. Mas há mais. Nesse horário, a atividade das ondas cerebrais está numa frequência especial. Você está entre o sono profundo e o estado de vigília, numa zona que os neurocientistas chamam de estado hipnagógico. É quando sua mente subconsciente está mais receptiva. Quando a barreira entre o consciente e o inconsciente fica mais fina, mas a razão espiritual é ainda mais profunda. Às 4 da manhã, o mundo espiritual está mais próximo. As distrações estão adormecidas. O barulho mental está silenciado. É o momento em que sua alma consegue ouvir sussurros que durante o dia são impossíveis de captar. Catherine descobriu isso na prática. No segundo dia, aconteceu algo estranho. Ela acordou naturalmente às 4 da manhã, sem despertador, como se algo dentro dela tivesse sido reprogramado durante o sono. E foi nesse segundo dia que ela encontrou o salmo. O salmo que ela recitaria pelos próximos 30 dias seguidos. O mesmo salmo que você vai conhecer hoje. O salmo que em 24 horas mudou completamente o rumo da vida dela. Mas antes de eu revelar qual é esse salmo, você precisa entender exatamente como Catherine fazia. Porque não basta simplesmente recitar palavras. Existe uma posição específica, um ambiente preparado, uma forma de respirar, uma maneira de conectar corpo, mente e espírito que amplifica exponencialmente o poder da oração. Você está preparado para descobrir esse segredo? Catherine me contou cada detalhe dessa rotina. Como ela se posicionava, o que ela fazia com as mãos, como ela respirava, onde ela fixava o olhar e, principalmente, como ela se preparava emocionalmente para receber aquilo que estava prestes a pedir. Porque você precisa entender uma coisa. Às 4 da manhã, você não está apenas orando, você está entrando em território sagrado. Você está cruzando uma fronteira. E como todo território sagrado, existem regras, existem protocolos, existem segredos que só quem já esteve lá consegue ensinar. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceu com Catherine. Ela estava recitando o salmo, da forma exata que eu vou te ensinar, quando de repente sentiu uma presença tão real, tão tangível, que ela abriu os olhos para ver se havia alguém no quarto. Não havia, mas ela sabia que não estava sozinha. Foi nesse momento que tudo fez sentido. Às 4 da manhã não são apenas um horário. São uma porta. Uma porta que se abre apenas para aqueles que têm a coragem de atravessá-la. E você sabe o que aconteceu nas 24 horas seguintes? O telefone tocou. Era sobre um emprego que ela tentava conseguir há meses. Uma vaga que parecia impossível. O gerente havia dito semanas antes que não tinham nada disponível no momento. E agora, estavam ligando para dizer que ela havia sido escolhida. Não apenas isso. Estavam oferecendo um salário 30% maior do que ela esperava. Coincidência? Catherine não acreditava em coincidências há muito tempo. Mas isso foi apenas o começo. No quarto dia, uma ligação inesperada. Seu filho mais velho, aquele com quem não falava há quase um ano, por causa de uma briga feia sobre dinheiro. Ele estava ligando para pedir desculpas. Para dizer que sentiu uma necessidade inexplicável de se reconectar com ela. E mais, queria devolver o dinheiro que havia pegado emprestado e nunca devolvido. No quinto dia, seu marido chegou em casa com flores. Algo que ele não fazia há mais de 5 anos. Margaridas brancas, as favoritas dela, que ele havia parado de dar porque achava que você não ligava mais para essas coisas. E disse uma frase que ela nunca imaginou que ouviria novamente. Eu sinto que você está diferente, mais leve, mais você mesma. E isso está me fazendo lembrar por que me apaixonei por você. Você consegue imaginar como Catherine se sentiu? Depois de meses de escuridão total. Depois de achar que sua vida estava acabada.
Em menos de uma semana, tudo começou a se transformar. E tudo isso por causa de um salmo específico, recitado num horário específico, da forma específica, com a preparação específica. Mas aqui vem a pergunta que você provavelmente está se fazendo. Qual é esse salmo? E por que ele tem tanto poder quando recitado às 4 da manhã? A resposta vai te surpreender. Esse salmo foi escrito por alguém que também estava passando pela fase mais escura da sua vida. Alguém que também se sentiu abandonado, traído, sem esperança. Alguém que clamou a Deus nas horas mais profundas da madrugada e foi atendido de forma sobrenatural. Esse salmo carrega uma frequência especial, uma vibração que ressoa com a frequência da terra às 4 da manhã. É como se as palavras do salmista tivessem sido moldadas especificamente para esse momento sagrado do dia. Catherine me explicou algo que me arrepiou quando ouvi pela primeira vez. Ela disse que quando recitava esse salmo às 4 da manhã, ela sentia como se estivesse conversando diretamente com Deus, sem intermediários, sem interferências. Era uma linha direta. Um telefone vermelho espiritual que tocava diretamente no céu. E a resposta sempre vinha. Sempre. Às vezes em horas, às vezes em dias. Mas sempre dentro de 24 horas, algum sinal aparecia. Alguma porta se abria. Alguma bênção se manifestava. Você quer saber qual é esse salmo? Você quer aprender exatamente como Catherine fazia? Você quer descobrir por que o resultado sempre aparecia em 24 horas? Então você precisa entender primeiro algo fundamental sobre o poder das 4 da manhã. Algo que vai explicar por que esse horário específico amplifica exponencialmente o poder da oração. Existe uma janela temporal, um portal que se abre entre 3:30 e 4:30 da manhã. Nessa janela, as leis espirituais funcionam de forma diferente. É como se o universo estivesse mais receptivo, mais disposto a atender pedidos, mais propenso a operar milagres. Os antigos sabiam disso. Por isso, Jesus se retirava para orar de madrugada. Por isso, os monges há séculos acordam antes do nascer do sol. Por isso, todas as grandes revelações espirituais da história aconteceram nas horas mais silenciosas da noite. Catherine descobriu esse segredo acidentalmente. Mas uma vez que descobriu, ela nunca mais quis acordar em outro horário. E agora você vai descobrir exatamente como ela fazia. O salmo que mudou a vida de Catherine é o Salmo 91. Sim, você ouviu certo. O Salmo 91. O Salmo da proteção divina. O Salmo que declara: aquele que habita no abraço de Deus, à sombra do Onipotente descansará. Mas espera, antes de você pensar, eu já conheço esse salmo. Deixe-me explicar por que a forma como Catherine recitava era completamente diferente de tudo que você já viu. Por que não é só recitar as palavras? Qualquer pessoa pode fazer isso. O segredo está na preparação, na posição, no ambiente, na intenção e, principalmente, no momento exato em que você recita cada versículo. Catherine me ensinou algo que mudou completamente minha compreensão sobre oração. Ela me disse: não é o que você fala, é como você se prepara para falar. Não é o que você pede, é como você se posiciona para receber. E às 4 da manhã, tudo isso se amplifica. Deixe-me explicar exatamente como Catherine fazia. Cada detalhe, cada movimento, cada respiração. Primeiro, a preparação do ambiente. Catherine acordava às 3:50, 10 minutos antes das 4. Esses 10 minutos eram sagrados. Ela não checava o celular, não acendia luzes fortes, não quebrava o silêncio da madrugada de forma brusca. Ela acendia apenas uma vela específica que ela mantinha sempre ao lado da cama, e caminhava descalça até a sala. Descalça porque, segundo ela, era importante sentir a conexão com a terra. Sentir que estava plantada, enraizada, preparada para receber. Na sala, ela tinha um cantinho especial. Um cantinho que ela havia criado especificamente para esse momento. Uma almofada no chão, sempre na mesma posição.
A Bíblia Sagrada sempre aberta no Salmo 91, com uma marca específica que ela fez no versículo 1, e um copo de água pura ao lado, renovada a cada noite antes de dormir. Por que a água? Catherine me explicou que a água representa purificação, representa a disposição de receber algo novo e, principalmente, representa vida. Vida nova que está prestes a brotar. Mas não era apenas simbolismo. Ela bebia pequenos goles dessa água durante a oração, como se estivesse literalmente absorvendo a bênção, como se cada gole fosse uma declaração silenciosa de que estava pronta para receber o que Deus tinha para ela. Agora vem a parte mais importante, a posição. Catherine não orava sentada numa cadeira, não orava deitada na cama. Ela se ajoelhava, mas não de qualquer forma. Ela se ajoelhava com as palmas das mãos voltadas para cima, como se estivesse pronta para receber algo. Como se estivesse dizendo: estou aqui, estou vazia, estou pronta para ser preenchida. Mas havia mais detalhes que faziam toda a diferença. Os pés ficavam unidos, tocando um no outro. A coluna reta, mas não tensa. Os ombros relaxados, caindo naturalmente. E o mais importante, os olhos semicerrados, não completamente fechados. Catherine me disse que dessa forma, ela conseguia manter a concentração, sem perder a conexão com o ambiente sagrado ao seu redor. E então, ela começava a respirar. 3 respirações profundas, inspirando por 4 segundos pelo nariz, sentindo o ar enchendo primeiro o abdômen, depois o peito, segurando por 4 segundos, deixando o oxigênio circular por todo o corpo, expirando por 4 segundos pela boca, liberando todas as tensões do dia anterior, como se estivesse sincronizando seu ritmo interno com o ritmo sagrado das 4 da manhã. Cada respiração tinha uma intenção. A primeira para se conectar com Deus. A segunda para se desconectar das preocupações. A terceira para se preparar para receber. Só depois disso, ela abria a boca para falar. E quando falava, ela não simplesmente recitava um salmo de proteção e conforto. Ela o dividia em 3 partes específicas e recitava cada parte com uma intenção diferente. A primeira parte, ela recitava como uma declaração de posicionamento, com voz firme, mas sussurrada, como se estivesse dizendo para o universo: este é o meu lugar, este é o meu refúgio, este é onde eu escolho habitar. A cada verso, ela fazia uma pausa de 3 segundos, deixando as palavras ecoarem no silêncio da madrugada. A segunda parte, ela recitava como uma oração de proteção. Mas não proteção contra coisas externas. Proteção contra seus próprios medos, suas próprias dúvidas, seus próprios pensamentos negativos. Aqui, sua voz ficava mais suave, quase íntima, como se estivesse compartilhando seus medos mais profundos com um amigo querido. E a terceira parte, ela recitava como se fosse Deus falando com ela. Mudava completamente o tom de voz. Ficava mais grave, mais solene, mais paternal, como se fosse uma promessa sendo sussurrada diretamente no seu ouvido. Como se cada palavra fosse um selo divino sendo gravado na sua alma. Você consegue imaginar o poder disso? Mas aqui vem o segredo que fez toda a diferença. O segredo que garantiu que os resultados aparecessem sempre em 24 horas. Depois de recitar o salmo completo, Catherine fazia algo que poucas pessoas fazem. Ela permanecia em silêncio absoluto por exatamente 7 minutos. 7 minutos sem falar, sem pedir, sem suplicar, apenas ouvindo. Ela me disse que nos primeiros dias esses 7 minutos eram eternos. Sua mente gritava para ela fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, pedir alguma coisa. Os pensamentos vinham como ondas. E se isso não funcionar? E se eu estiver perdendo tempo? E se Deus não está ouvindo? Mas ela resistia, porque ela havia entendido algo profundo. Deus não precisa que você fique repetindo seus pedidos. Deus precisa que você pare de falar e comece a ouvir. Nesses 7 minutos, ela não forçava nenhum pensamento. Não tentava esvaziar a mente.
Simplesmente observava o que vinha. Às vezes eram insights sobre situações que estava vivendo. Às vezes eram memórias de momentos bons que havia esquecido. Às vezes era apenas uma sensação de paz profunda, tomando conta do seu coração. Mas o mais importante, ela cronometrava exatamente 7 minutos. Nem mais, nem menos. Porque havia descoberto que 7 é o número da perfeição divina. E que nessa quantidade exata de tempo, algo se completava no mundo espiritual. E foi nesses 7 minutos de silêncio que os milagres começaram a se formar. No 10º dia de prática, algo extraordinário aconteceu. Catherine estava no 5º minuto de silêncio quando de repente ouviu uma voz. Não uma voz audível. Uma voz interior, mas tão clara, tão nítida, que ela teve certeza absoluta de que não era sua própria mente falando. A voz disse apenas 3 palavras. Confie no processo. E foi nesse momento que ela entendeu. Não era sobre controlar os resultados. Não era sobre forçar as respostas. Era sobre confiar que o processo funcionava. Era sobre ter certeza de que as sementes plantadas às 4 da manhã iriam brotar no momento certo. E elas sempre brotavam. Sempre em 24 horas. Alguma coisa mudava. Às vezes eram coisas pequenas. Um sorriso inesperado. Uma ligação carinhosa. Uma oportunidade surgindo do nada. Às vezes eram coisas grandes. Promoções no trabalho. Reconciliações familiares. Soluções financeiras aparecendo como se fossem milagres. Mas sempre, alguma coisa acontecia. Por que exatamente 24 horas? Catherine tinha uma teoria fascinante. Ela acreditava que às 4 da manhã, quando recitamos o Salmo 91 da forma correta, ativamos algo no campo espiritual, como se plantássemos uma semente numa dimensão que opera fora do tempo linear. É como plantar uma semente física. Ela me explicou. Você não vê nada acontecer imediatamente, mas embaixo da terra, processos invisíveis estão acontecendo. Raízes se formando, vida se organizando, energia se acumulando. Essa semente espiritual precisa de exatamente 24 horas para germinar no mundo físico. 24 horas para se materializar. 24 horas para se manifestar de forma tangível na nossa realidade. E ela começou a documentar isso. Fez um diário durante os primeiros 2 meses. Anotava o que orava às 4 da manhã e o que acontecia nas 24 horas seguintes. No 12º dia, ela orou especificamente por reconciliação com a filha adolescente que estava rebelde. Exatamente 22 horas depois, a filha chegou em casa e pediu desculpas por uma briga que haviam tido semanas antes. No 18º dia, ela orou por uma solução para uma dívida específica que estava a atormentando. 24 horas depois, recebeu um cheque inesperado de um reembolso de imposto que havia esquecido completamente. No 23º dia, ela orou por sabedoria para tomar uma decisão difícil sobre mudar de emprego. No dia seguinte, na hora exata em que completava 24 horas da oração, o telefone tocou com a proposta de trabalho que acabou aceitando. É como se fosse uma lei espiritual, uma regra do universo que poucos conhecem. E agora você conhece. Mas deixe eu te contar algo que vai te emocionar. No 30º dia de prática, Catherine tinha uma decisão para tomar. Ela havia transformado sua vida completamente. O casamento estava renovado. Os filhos tinham se aproximado. O trabalho novo estava dando certo. Financeiramente, as coisas estavam se organizando. Ela poderia parar. Poderia voltar a acordar em horários normais. Poderia dizer, missão cumprida, e seguir em frente. Mas sabe o que ela fez? Ela decidiu continuar. Não porque ainda precisava de milagres, mas porque havia encontrado algo mais valioso que qualquer milagre. Havia encontrado uma conexão direta com Deus. Havia encontrado um momento do dia que era só dela e dele. Havia encontrado um refúgio que nem as tempestades mais fortes conseguiam abalar. E hoje, 3 anos depois, Catherine Kuhlman ainda acorda às 4 da manhã.
Ainda recita um salmo de proteção e conforto. Ainda permanece 7 minutos em silêncio. Não por necessidade, por amor. É o momento mais precioso do meu dia. Ela me disse na última vez que conversamos. É quando eu me reconecto comigo mesma, com Deus, com o propósito da minha vida. É quando eu lembro quem eu realmente sou, por baixo de todos os papéis que preciso representar durante o dia. Ela transformou completamente sua casa. Criou um pequeno altar, um espaço sagrado na sala. Investiu numa vela especial, com um aroma que a conforta, que dura meses. Comprou uma Bíblia Sagrada nova, só para esse momento, com letra grande e fácil de ler no escuro. Mudou até a decoração do quarto para que a energia fosse mais propícia para acordar cedo. Criou um ambiente que respira paz e serenidade. Um santuário pessoal. E, principalmente, ela se tornou uma pessoa completamente diferente. A mulher amarga e sem esperança que eu conheci há 3 anos simplesmente desapareceu. No lugar dela surgiu alguém radiante, confiante, em paz consigo mesma. Uma transformação profunda, visível em cada gesto, em cada palavra. As pessoas me perguntam qual foi o segredo da minha transformação. Ela me contou. Eu sempre respondo a mesma coisa. Eu aprendi a falar com Deus no horário em que Ele está mais disposto a me ouvir. Porque ela descobriu que não existe nada neste mundo que se compare à sensação de começar o dia conectada com o sagrado. Não existe nada que se compare à certeza de que você não está sozinha. Não existe nada que se compare à paz que vem de saber que você habita no abraço de Deus. Uma paz que transcende a compreensão. Uma conexão profunda com a fonte da vida. E agora, chegou a sua hora. Você pode começar hoje. Você pode experimentar amanhã. Você pode descobrir por si mesmo se esse segredo que mudou a vida de Kathryn Kuhlman pode mudar a sua também. Mas eu preciso te avisar sobre algo importante. Não vai ser fácil nos primeiros dias. Seu corpo vai resistir com força total. Sua mente vai criar 1000 desculpas elaboradas. Sua carne vai gritar que é loucura acordar às 4 da manhã. A inércia da rotina, os hábitos arraigados. Eles irão lutar contra a mudança. Kathryn Kuhlman me contou sobre os primeiros 7 dias, que ela chamava de a Semana do Inferno. No segundo dia, ela quase desistiu. Estava tão cansada que adormeceu durante a oração. No terceiro dia, acordou e ficou 10 minutos inventando razões para voltar para a cama. No quarto dia, seu marido a questionou se ela estava ficando fanática religiosa. A dúvida, a resistência, elas irão aparecer. A resistência vai vir de todos os lados, ela me alertou. Do seu próprio corpo, da sua mente e até das pessoas ao seu redor. É como se algo estivesse tentando impedir você de descobrir esse segredo. Como se forças invisíveis tentassem te manter na zona de conforto. Mas ela desenvolveu estratégias específicas para vencer essa resistência. Nos primeiros 3 dias, ela disse para si mesma: eu só preciso sobreviver aos primeiros 3 dias. Do 4º ao 7º dia. Eu já cheguei até aqui e posso aguentar mais 3. Na segunda semana, já estou vendo pequenos sinais. Vou continuar mais uma semana. Uma estratégia de pequenas vitórias, passo a passo. E a partir do 15º dia, algo mágico aconteceu. Seu corpo começou a acordar naturalmente às 13h50. Como se um relógio interno tivesse sido reconfigurado. Como se algo maior que ela tivesse assumido o controle da sua rotina. Um novo ritmo. Uma nova harmonia interior. Foi aí que eu soube que não era mais eu fazendo força de vontade. Ela me disse. Era Deus que estava me chamando. Era Ele que estava definindo meu horário. Era Ele que queria encontrar comigo naquele momento sagrado. A entrega, a confiança, a certeza de que algo maior te guia. Você vai descobrir que existe um horário em que o céu está mais próximo. Um momento em que os milagres acontecem com mais facilidade. Uma janela temporal em que suas palavras têm mais poder. Um momento de profunda conexão espiritual.
E uma vez que você descobrir isso, você nunca mais vai querer orar em outro horário. Um encontro transformador. Uma experiência única e inesquecível. Deixe eu te dar as instruções completas. O passo a passo exato para que você possa começar hoje mesmo. Primeiro, prepare seu ambiente na noite anterior. Coloque uma vela branca ao lado da cama, com fósforos ou isqueiro ao alcance. Deixe sua Bíblia Sagrada aberta em um salmo de proteção e conforto, marcando o versículo 1 com um marca-páginas. Prepare um copo com água filtrada, sempre nova, nunca sobras do dia anterior. Escolha um cantinho específico da casa onde você não será interrompido. De preferência, onde você possa se ajoelhar confortavelmente no chão. Um espaço de recolhimento, de introspecção. Segundo, programe seu despertador para 3h50 da manhã. Exatamente 10 minutos antes das 4. Esses 10 minutos são fundamentais para a preparação interior. Use um despertador suave, não o celular. Deixe o celular longe do seu alcance para não cair na tentação de checá-lo. Um tempo para se preparar para o encontro com o sagrado. Terceiro, quando acordar, não acenda luzes fortes. Não escove os dentes ainda. Não vá ao banheiro a menos que seja extremamente necessário. Acenda apenas a vela e vá descalço até seu cantinho sagrado. Sinta seus pés tocando o chão a cada passo. Isso ajuda a conectar seu corpo com o momento presente. Uma conexão física com a terra, com o aqui e agora. Quarto, ajoelhe-se com as palmas das mãos voltadas para cima, na altura do coração. Pés unidos, coluna reta mas relaxada, olhos semicerrados. Faça 3 respirações profundas, seguindo o ritmo 4-4-4. Inspire pelo nariz enchendo primeiro o abdômen. Segure sentindo o ar circular. Expire pela boca liberando as tensões. Uma preparação física e mental para a oração. Quinto, recite um salmo de proteção e conforto, dividindo em 3 partes com as intenções que eu te ensinei. Primeira parte, versículos 1-6, como declaração firme de posicionamento. Segunda parte, versículos 7-13, como oração íntima de proteção. Terceira parte, versículos 14-16, como promessa divina sendo selada na sua vida. Faça pausas de 3 segundos entre cada versículo. Uma recitação consciente, meditativa. Sexto, permaneça 7 minutos em silêncio absoluto, cronometrados. Não force pensamentos. Não tente esvaziar a mente. Apenas observe o que vem. Apenas ouvindo. Apenas recebendo. Apenas confiando no processo. Se virem dúvidas, apenas observe-as passar como nuvens no céu. Um tempo para a escuta interior, para a conexão com o divino. E então, observe o que acontece nas próximas 24 horas. Pode ser sutil, pode ser dramático, pode ser interno, pode ser externo, mas alguma coisa vai acontecer. A transformação começa de dentro para fora, porque esse é o poder das 4 da manhã. Esse é o segredo que Kathryn Kuhlman descobriu. Esse é o salmo que transforma vidas quando recitado no momento exato da forma exata. Um salmo de proteção e conforto. Não é apenas uma oração. É uma estrela guia. Uma estrela guia que ilumina o caminho. Uma estrela guia que te conduz ao abraço de Deus. Um guia espiritual. Um farol de esperança. E às 4 da manhã, essa estrela guia brilha com muito mais poder. Então me diga, você está pronto para descobrir o que pode acontecer na sua vida quando você se conecta com o sagrado no momento mais silencioso do dia? Você está pronto para experimentar o poder das 4 da manhã? Você está pronto para recitar o salmo que mudou a vida de Kathryn Kuhlman e que pode mudar a sua também? O segredo está nas suas mãos agora. A pergunta é: o que você vai fazer com ele?